Os caçadores de mitos continuam por aí incansáveis, procurando por novos assuntos para a gente poder contar toda a verdade aqui. E se a ideia é derrubar mitos, você não pode perder o papo de hoje com a nutricionista Márcia Terra. A alimentação é um terreno fértil para crenças e teorias mirabolantes, mas a nossa Nutri vai falar a real. Se tem uma das coisas que me incomodam muito na alimentação, é a questão da gente tratar alguns alimentos como verdadeiros, santo, milagroso, e outros como vilões. E a bola da vez é questionar os alimentos industrializados. Primeiro me explica aí a definição desses industrializados. Ok. Você falou certinho, alimento industrializado é alimento que passou por uma fábrica, que foi embalado, né? E ele, por exemplo, o arroz que você compra cru no supermercado, no saco, ele é um alimento industrializado. Só que a confusão que fazem hoje é que existe uma classificação de um médico da USP, que é um médico epidemiologista, que ele criou uma classificação chamada Nova, e que ele criou 4 classificações de alimentos, mas ele esses alimentos ele não classifica conforme o perfil nutricional, ou seja, o valor nutricional deles, mas sim pelo método nível de processamento. Aí tem, me parece que o nível 1 é que não é processado, o nível 2 é minimamente processado, aí tem ingredientes que ele tentou colocar lá, que eu acho que é açúcar, gordura e sal, esse tipo. E aí ele fala dos famigerados ultraprocessados, que todo mundo fala essa palavra, que na verdade não significa nada. Ela virou meio que um jargão e um palavrão. Porque exatamente ela não significa nada, porque quando você vê a classificação dele, só porque o alimento entrou numa fábrica, por exemplo, iogurte. O iogurte é um ultraprocessado. Aí, não, e mais, se, por exemplo, pode ser um alimento, um cereal matinal rico em fibras, é um ultraprocessado. Ah, mas por que é ultraprocessado? Não, porque ele entrou numa fábrica e porque ele tem aditivos alimentares. Aí você fala, mas espera um pouquinho, mas não pode ter aditivo alimentar? Um produto industrializado? Ah, não, porque os aditivos não são bons. Mas como não é bom? Aditivo alimentar, ele é aprovado pela OMS, que tem lá um comitê que chama GECFA, que demora 8 anos para aprovar um aditivo. Aí, todos os países, a Anvisa, que é uma agência super reconhecida no mundo inteiro e muito respeitada, ainda bem, também, assim, é muito criteriosa. Como é que a Anvisa vai aprovar aditivo alimentar que possa causar mal a alguém? Impossível. Não faz sentido. Não faz sentido. E não faz sentido, assim, eu falo assim, não faz sentido nem do lado mercadológico, porque eu estava até conversando aqui antes, assim, se você tem uma fábrica, você fabrica barras de cereais, sei lá, uma barra energética. Tem um aditivo lá. Ah, mas o aditivo dá câncer. Você vai fabricar um produto que você vai botar um aditivo que vai dar câncer em alguém? Não, porque você quer o consumidor saudável e vivo. Claro. Entendeu? Então, assim, não faz sentido, mas isso gera, assim, hoje nós estamos vivendo, assim, um dicotomismo muito grande, assim, é 8 ou 80, preto ou branco, assim, e é muito louco isso, e os ativistas estão aproveitando muito dessa separação, e a gente vê muito profissional sem base científica, sem informação, repetindo bobagens, sem comprovação nenhuma científica e propagando tudo isso. A gente começa a ver já uma crítica bem solidificada de alto nível científico em relação a essa regra. Por exemplo, porque ele fala, na regra dele, no número 1 lá, que é não processado, ele colocou leite UHT, que é o leite de caixinha. Aí você fala, mas espera aí, leite UHT ultra processado. Ah não, mas é leite, então pode. Aí o suco... Muito flexível. O suco HT, mesmo que não tenha conservante, que não tenha nada, já é ultraprocessado. Então é o que ele quer. Difícil, né? E você toca num ponto que é o seguinte, você tem muita gente que, apesar de formada, tem uma formação deficiente, vamos dizer assim, e que fica muito mais fácil repetir aquele jargão e colocar medo nas pessoas que estão consumindo, e terceirizando, de repente, uma causa de obesidade ou de doença em cima de um produto que ela inocentemente consumia, porque aquilo tira toda uma responsabilidade do estilo de vida, de uma série de coisas que a gente teria que assumir. Essa é a minha opinião,
Queria ouvir. Concordo plenamente. E aí, em relação à indústria, eu queria te ouvir. Quando eu era garoto, faz tempo, o cereal matinal era arroz e floco de milho. Não tinha fibra, não tinha nada. A gente passa aí 30, 40 anos, você tem uma variedade incrível de cereais, como você falou, cheio de fibras, com cereais integrais, enfim, muita opção que é industrializada, mas que tem um valor nutricional muito bacana. Eu acredito que a indústria tenha avançado e melhorado na qualidade do alimento, mas eu queria ouvir você. Não, totalmente, é óbvio. Por exemplo, antigamente, então falavam de gordura trans, né? Uhum. Não existia nada cientificamente provando que a gordura trans era ruim. Quando descobriu-se que a gordura trans era ruim, a indústria tirou. Você entende? A indústria, ela quer, a história da indústria é sempre melhoria de processo, melhoria de portfólio e é melhoria de valor nutricional. Entendeu? E assim, é importante que quem está assistindo esse programa entenda que, claro, que é muito importante você ter ali na sua alimentação frutas, legumes, verduras, uma coisa não exclui a outra, mas colocar esse alimento industrializado como vilão, isso não acaba dificultando o entendimento das pessoas do que é uma alimentação saudável? Com certeza, porque não existe, como você disse, não existe uma regra de 8 ou 80. Né? Porque o alimento industrializado, você tem alimentos que podem ter um valor nutricional pobre, tá? De baixo valor nutricional. Né? Mas do mesmo jeito que eu dou esse exemplo, que não são alimentos industrializados, pastel de feira e garapa. Pô, detona em açúcar, em gordura saturada, em tudo. E não é industrializado, e ninguém fala nada. Mas se você tiver uma corporação por trás do pastel de feira e da garapa, aí eles vão virar vilões. Então esse tipo de ativismo, de crítica, para mim, ele é muito político, ele não é nutricional. Porque eu conheço nutrição, eu conheço de dados, eu entendo de nutrição. Só que alimento não cura. Eu falo, alimento não mata e alimento não cura. Alimento ruim é alimento estragado. Então, aí você entra num ponto que é muito disseminado, que assim, o alimento ficou tão carimbado como ele vai te curar, como ele vai te provocar doenças, que muitas pessoas têm medo de consumir determinadas coisas. Então, aí é que tá. Essa história assim, é porque eu acho que é mais fácil, até assim, é muito culpa, eu acho que dos profissionais, da mídia que também propaga isso, que fica mais fácil. Então, por exemplo, você deve comer 6 castanhas. Quem disse que são 6? O que vai acontecer? Alimento não tem marcador como medicamento. Claro. Então, aí você vê os paradoxos que a gente estava falando, então, da Austrália, da França. As pessoas comem creme de leite fresco na França, gordura beça, porque os caras andam pra burro lá. Você tem um equilíbrio ali. Então, poxa, você vê, francês é magro, né? Na Alemanha, come-se embutido à beça. Eu sou casado com um alemão. Na Alemanha não tem câncer assim, que nem fala, então o embutido causa câncer. Quem disse? Aí você vai ver uma pesquisa que o embutido causa câncer. São pesquisas observacionais, pesquisas muito grandes. O que é uma pesquisa observacional? É uma pesquisa que não é, você só vê a fotografia do negócio. Aí eles vão dizer assim, a gente viu aqui que, né, o Nutri-Santé, por exemplo, da França, faz um corte lá. Não, nós vimos que quem consome salsicha morre mais. Aí você vai ver o cara, aqueles caras, ele fuma, ele é obeso, ele bebe, ele não faz atividade física. Mas aí assim, não é a salsicha, amigo. Quantas vezes você come salsicha? Né? É o contexto. Só que é muito mais difícil você, como você disse, você adotar um estilo de vida saudável. Porque é mais fácil. O que a pessoa que procura um consultório de nutricionista quer? Ele quer uma receita, ele quer saber se são 6 castanhas, qual é o suplemento que ele vai, entendeu? Ele quer aquilo, mas assim, se disser, olha, você vai ter que fazer 60 minutos por dia de uma caminhada rápida, não sei se eu quero. Eu quero a receitinha. Eu quero aquela coisa que vai me emagrecer rápido, aquele elemento que eu posso, que eu não posso, para eu seguir sem pensar. Não, gosta de lista, né? Olha, isso aqui... Não, e aí tem a história do glúten, né? Porque todo mundo é intolerante ao glúten, claro, né? Intolerante à lactose. Aí você tira o glúten, que é a porção proteica do grão. Aí você não come pão, você não come nenhum tipo de massa, você não come nada. Então, nossa, eu tô ótima. Outro dia eu ouvi uma amiga minha falou, nossa, olha, eu acho que eu tenho intolerância à lactose, porque eu tomava um copinho de leite assim, metade do copinho de manhã, ficava mal até a noite. Parei de tomar, tô ótimo. Eu falei, tudo bem, porque não adianta você falar, porque é uma coisa de crença, né? Nutrição exato. Tem isso. Tem muito, né? Tem uma coisa de acreditar. Então, assim, para amigo eu conto a verdade.
Para quem não é amigo, eu deixo, vai na fé. Para quem não quer ouvir, não adianta. Não né? adianta. Eu acho muito importante essa nossa conversa, Marcelo, porque é muito difícil algum profissional da nossa área se expor, né, para colocar uma opinião que não é só sua opinião. Você é baseado ali em muito trabalho científico, num consenso, sem esse conflito de interesse, mostrando assim, claro que você vai ter alimentos nutricionalmente muito bons, outros que, pô, uma bolacha recheada, pô, você não vai fazer daquilo a sua base da alimentação, ninguém está pregando isso, né? Agora, quando embalam tudo numa mesma cesta, né? Então, aí fica difícil. Então, primeiro, assim, quero agradecer muito. Tenho certeza que esse foi o primeiro de vários outros papos saudáveis que a gente vai ter aqui, porque a alimentação é um terreno fértil para se espalhar esse tipo de mito. Muito obrigado. Eu aqui agradeço.